Hoje, a gente vai compartilhar a palavra do Senhor, seguindo a campanha, dos 40 dias de propósito. E hoje, nós vamos estar falando sobre somos chamados para ser parte da família de Deus. A gente até começou a ministrar aqui durante a oferta, Nós somos chamados para fazer parte da família de Deus. Nós vamos ler o texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 19. Efésios 2, 19. Quando você abre a palavra do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19. Senhor, eu amo a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo cargo de amor que o Senhor trouxe para nós. Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vou ler na versão que está aqui na frente, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então fala para a pessoa que está do seu lado: você é membro da família de Deus. Olha que maravilha, Que honra pertencer a essa família, a família de Deus. Nós somos príncipes e princesas, fazemos parte dessa família. Esse é Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Efésios 1, 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós não éramos filhos, mas a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, somos adotados como filhos e temos o mesmo direito do filho, que é Jesus Cristo. E isso tudo é feito por amor, Em amor, Ele faz de nós filhos. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Somente a parte B do versículo. 1 Pedro 2, 17, a parte B diz assim: amem os irmãos. Então fala para a pessoa que está do seu lado assim: você tem que me amar. Isso, pode falar isso? É ordem de Deus. Ai, ai, ai. Você tem que me amar. Ah, mas é chato. Problema, você tem que me amar. É a ordem do Senhor para nós, Nós temos que amar uns aos outros, amar os irmãos, E dentro disso, dentro de nós fazermos ser parte da família de Deus, o que significa a igreja para você? Eu queria que você pensasse um pouquinho. Você não precisa responder, mas eu queria que você pensasse o que significa a igreja para você. O que a igreja é para você? O que a igreja representa para você? Não sei se você pensou que a igreja é uma família, Provavelmente alguns pensaram. E nós temos ministrado isso, Que a igreja é uma família. E para mim, eu, Kátia, a igreja, ela é realmente uma família para eu pertencer, Como nós temos ministrado. Eu encontrei, na igreja, e eu não estou dizendo só a Igreja Batista Nova Vida, a igreja do Senhor, Eu me converti numa igreja batista também, na Igreja Batista Renascer, lá em Montes Claros. E eu me senti acolhida ali pelo povo de Deus, acolhida pela igreja. E o meu primeiro pastor, o pastor Simval, no aniversário do pastor, ele até mandou um recadinho para ele, lá no vídeo. Ele foi o meu primeiro pastor, Foi o pastor que me batizou, foi o pastor que consagrou os meus filhos, E a igreja para mim realmente é uma família, Eu tenho uma família biológica e eu amo a minha família, Amo de verdade. Mas na igreja eu também encontrei essa família, esse acolhimento, que eu muitas vezes não tinha na minha outra religião, Eu não me sentia pertencente àquele lugar. Mas quando eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus, há 30 anos atrás, eu encontrei uma família.
né? E a família, ela não é perfeita. A sua família é perfeita? A nossa família não é perfeita, né? A família não é perfeita, mas a gente pertence à família. Tem um autor, né? Ele escreveu vários livros e os livros dele são maravilhosos. Eu já li alguns livros dele, que ele chama Philip Yancey, né? Alguns livros dele são muito profundos sobre a gente buscar a Deus, buscar a presença de Deus. E um dos seus livros ele diz que a graça é gratuita para pessoas que não merecem. E eu sou uma dessas pessoas. A graça é gratuita para pessoas que não merecem. E eu sou uma dessas pessoas. Eu fui alcançada pela graça de Deus. E você também foi alcançado pela graça de Deus. E você não merecia, como ainda não merece. Assim como eu também não merecia e não mereço. Eu sou esse alguém que não merecia e não merece a graça de Deus. Mas ainda assim eu fui alcançada pela graça dele para a minha vida, né? É pela graça de Deus é que nós estamos aqui. Então, o segundo propósito de Deus para a nossa vida, né? O primeiro que nós vimos durante toda essa semana foi a adoração. E o segundo propósito é comunhão, é fazer parte da família de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado, você faz parte da família de Deus. Nós precisamos fazer parte da família de Deus. 1 João 4, 21, esse texto, né? João ele fala muito sobre o amor, né? E nesse texto, 1 João 4, 21, ele fala assim: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Lembra lá de Pedro que falou, ame os seus irmãos, né? Aqui, o Senhor, né, através de João, está falando para nós que quem ama a Deus, tem que amar também o seu irmão. Não adianta nada você falar assim, eu amo a Deus, mas eu não gosto de Priscila. Eu amo a Deus, mas eu não gosto de Michele. Michele não me desce. Desce, Michele, eu te amo. Eu te amo, viu, Priscilinha? Eu amo a Deus, mas a irmã Vânia, não quero nem olhar na cara dela. Te amo, irmã Vânia. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A gente precisa amar uns aos outros, apesar de quem são os outros, apesar dos defeitos, apesar das birras, né? Apesar das picuinhas, apesar das diferenças, nós precisamos amar uns aos outros. Vir à igreja, né, não é sinônimo desse propósito. Vir à igreja não quer dizer que você faz parte da família. Olha só, forte isso, né? Só vir à igreja não quer dizer que você faz parte da família. Você não pertence à família de Deus se você não faz parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo apenas frequentando os cultos da igreja. Então, não é só frequentar, eu vou na igreja. Não, é ser a igreja. Não é só frequentar, eu vou lá. Qual igreja que você vai? Eu vou na Igreja Batista Nova Vida. Você vai, mas você faz parte. Ir é diferente de fazer parte. E Deus, Ele não nos chamou só para vir para a igreja. Ele nos chamou para fazer parte da igreja, né? Para fazer parte da família dele. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Vamos repetir isso? A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. O que significa comunhão, né? Comunhão significa amar a família de Deus. E no início aqui nós falamos que nós fazemos parte da família de Deus. Então nós precisamos nos amar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler esse texto? 1 Timóteo 3, 15. Conseguiu ir, né? Vou ler aqui, que essa versão que está aqui no nosso telão, no Data Show, é a nova tradução na linguagem de hoje, né? É uma versão mais atualizada, vamos dizer assim. É a mesma coisa, né, das Almeida, revista corrigida, mas está com uma linguagem mais contemporânea. E o que é que diz ali? Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir
é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Então, Timóteo está me dizendo, se eu demorar a chegar lá, essa carta vai dizer como que nós devemos agir. Como nós devemos agir onde? Na família de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo. Então, Timóteo está falando para nós que a igreja, né, é a família de Deus. E tem uma palavra no grego, né, que é koinonia. E essa palavra significa comunhão. Koinonia significa comunhão. E o que isso quer dizer? Ter comunhão é ter um negócio em comum. Quer dizer, ter algo em comum acordo. Concordar com o outro. Né? Ter um negócio com o outro. Né? Um termo originalmente usado para a área de negócios. Né? Um termo comercial que designava que as partes tinham um negócio juntos. Né? Por exemplo, você tinha uma sociedade com alguém, você tinha um negócio com alguém, então você tinha uma koinonia, você tinha um acordo, você tinha um negócio com alguém. Então nós precisamos ter um negócio com a igreja, nós precisamos ter um acordo com a igreja, nós precisamos ter comunhão com a igreja, nós precisamos ter comunhão com os irmãos que são a igreja. E somente existe esse negócio com um acordo se antes houver 5 pilares fundamentais. Para realmente haver koinonia, para realmente haver comunhão, é preciso observar esses 5 pilares fundamentais, que são confiança, fidelidade, comprometimento. Paulo demorando um pouco mais para ir embora. Né? Nós precisamos conhecer as pessoas que fazem parte do nosso corpo. Né? A gente precisa disso, precisa conhecer um ao outro. E às vezes a gente se envolve só com as mesmas pessoas. Né? A gente conversa só com as mesmas pessoas. Né? E às vezes a gente senta até nos mesmos lugares. Olha aí para você ver ao seu redor. Quando você olha para ali para trás e aqueles 2 lugares ali estão vazios, você fala que meu ali não vieram hoje. Quando você olha para aquele lugar no meio ali, ó, Lula e Guilherme não vieram hoje. Quando você olha lá para trás, ela está escondendo. Quando você olha ali atrás, Neuza não está lá, nem Lu, não vieram hoje. Dinha também é a mesma coisa, senta sempre no mesmo lugar. Mas todo mundo, gente, Val, a gente normalmente, a Quitéria estava aqui, já foi para ali, né? A Quitéria já está mais socializando, né? Vera também, só senta aqui, Priscila ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui onde o Michel está, né? É os 3 lugares, tudo aqui desse lado. Às vezes a gente precisa, né? Sair desse lado de cá e ali conversar com o Verônica, que também senta sempre no mesmo lugar. Hoje ela está numa fileira para trás, né? Ela reveza com essas 2 fileiras. A gente precisa socializar, conhecer as pessoas, aprender a compartilhar. E esse compartilhar que eu estou dizendo aqui, né? Não é que você precisa dar alguma coisa para essa pessoa, você pode dar um abraço. Você pode desejar para ele uma semana abençoada. Você pode compartilhar, né, um testemunho de bênção daquilo que você está vivendo, um pedido de oração. Né? A gente precisa ter esses momentos, desenvolver amizades dentro do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Você conhece o seu corpo, não conhece? Né? É você quando chega lá na frente do espelho, né? Igual Eva, igual Adão, né? Do jeitinho que você nasceu, você conhece tudo. Você sabe onde estão as pintas, né? Eu tenho uma aqui, tenho uma inteira. A gente sabe onde está tudo no nosso corpo. No nosso corpo físico e no corpo de Cristo. Eu preciso conhecer o meu dedo mindinho. Quem é o dedo mindinho? Não sei. O dedo mindinho pode ser o Salena. O dedo mindinho pode ser Mariana. Não sei. Eu preciso conhecer para que o corpo possa funcionar direito. Tanto é que a gente sabe quando alguma coisa está errada no nosso corpo. Né? A gente, quando o estômago está meio embrulhado, a gente fala assim, meu estômago está embrulhado, eu vou cuidar do meu estômago. Né? A gente precisa se envolver. Amizade, nós temos que se desenvolver compartilhando. Compartilhando o quê? Compartilhando as nossas experiências. Né? Os irmãos aí mais velhos na fé, né? Que já vivem há mais tempo com Deus, precisam compartilhar com os mais novos as experiências que ele teve, que viveu. E como que nós vamos fazer isso? Conversando, falando com o outro. Provérbios 27, 17 diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como
ferro. Não tem uma música assim, que fala assim: quero aprender com os meus erros, para não mais cometê-los, né? É muito mais fácil nós aprendermos com o erro do outro, sabia? E nas experiências, quando nós trocamos experiências, se o outro errou naquilo e ele te conta: eu errei nisso, cuidado para você não errar nisso também. Quando as experiências são trocadas, o sábio, ele aprende com o erro do outro para que ele não caia no mesmo buraco, para que ele não faça as mesmas coisas. Mas isso só acontece quando há troca de experiências, quando um vai ajudando o outro. As pessoas aprendem umas com as outras. Então nós precisamos ajudar uns aos outros a crescer como família, a crescer como corpo, né? É um ajudando o outro, e aí nós vamos avançando. Como também eu posso compartilhar, não só nas experiências, mas também nas nossas casas. Como que eu posso compartilhar a minha casa? Né? Convidando alguém para ir lá. Vamos assistir um filme hoje? Aí faz uma pipoca, assiste um filme, está ali junto, compartilhando. Depois a gente conversa sobre o filme, tira uma lição, né? Está ali compartilhando. Vamos tomar um café, né? Lá o versículo 1 Pedro 4:9, hospedem uns aos outros sem reclamar. Tem gente que não gosta de visita. Misericórdia, chegou fulano, corre. Meu Deus do céu, fulano veio na minha casa. Tem gente que não gosta de visita. Tem alguém aqui que é assim: não fala, por favor, não quero me decepcionar. A gente precisa gostar de ter pessoas na nossa casa. Há muito tempo atrás, né, tinha uma família aqui na igreja, e eles chegaram de Alagoas, e aí eles queriam que a gente fosse na casa deles. Mas eles não convidavam a gente para ir lá, porque na casa deles não tinha cadeira. Sabe quando chega? Aqui acontece muito isso, né? Uma família vai trazendo a outra, e aí até conquistar tudo, né? Até ter a casa montada, demora. Então eles queriam chamar a gente, mas não chamavam porque não tinha cadeira. Aí um dia falou com a gente isso: eu queria que o senhor fosse lá em casa, pastor, mas lá não tem cadeira para sentar. O pastor falou: só por isso você não está me chamando para ir lá? E dia que nós vamos lá? Fomos lá, sentamos no chão com eles, conversamos, conhecemos, né? Fizemos amizade ali, conhecemos a vida deles. Então é isso que eu estou falando. Traga as pessoas para sua casa, convida para ir lá, né? Tomar um cafezinho. Não precisa nem ter um conosco. Se tiver um conosco, bom, né? Um café conosco, né? Um café com pão, com pãozinho de queijo, um bolinho, né? Tem nada. Tá em nada dos bolos, faz uns bolos gostosos, né? Se não tiver um conosco, toma café com língua, mas é só para estar junto. Nesse calor, não precisa nem ser um café, pode ser um suco, né? Um picolé. Mas chame as pessoas para ir na sua casa. Ah, mas a minha vida é muito corrida. Nós estamos numa semana aí, né? Que vai ter um feriado. Aproveita essa semana. Chama alguém para tomar um café, ou chama mais alguém, né? Antes a gente fazia isso várias vezes, né? Está precisando fazer, né? Val, Verônica. A gente reunia, vamos na casa da irmã Cida. A gente reunia Val, Verônica, Clícia, eu, né? A gente reunia ali, tomava um café, cada um levava uma coisa e conversava. Conversava à toa, com sentido, lógico, mas conversava. Ou às vezes na casa de um outro, né? A gente precisa viver isso. Trazer as pessoas para a nossa casa, para aumentar essa amizade. Eu também posso compartilhar os problemas. Compartilhar nossos problemas. É lógico que problema a gente não sai contando para qualquer pessoa, né? Tem coisa que a gente precisa guardar para a gente mesmo. Mas tem coisa que a gente pode compartilhar, que a gente pode pedir uma oração. Eu estou passando por uma dificuldade assim, me ajuda, né? Talvez você não vai chegar aqui na frente: ô gente, eu estou passando por uma dificuldade, me ajuda, né? Eu estou passando por isso, você não sabe quem está ouvindo. Mas você pode chegar para um amigo seu que é mais chegado, um irmão que é mais chegado, e falar: fulano, me ajuda em oração, né? Nós precisamos ajudar uns aos outros, porque o corpo precisa estar sadio para caminhar bem. O corpo precisa, né, estar saudável para caminhar bem. Então, né, Gálatas 6:12, ajudem uns aos outros. Né? Se você perceber, né, que tem alguém que não está, tem tempo que não veio para a igreja, o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo com o irmão? Sabe se pegar algum problema? Se preocupe uns com os outros. Nós temos vivido tempos em que as pessoas estão se preocupando com si mesmas.
Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, com os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte do nosso corpo. E um outro texto, Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Então, se você perceber que tem alguém no corpo que não está vindo, está ausente, o que está acontecendo com o fulano? Procura saber. Está com algum problema? Eu posso te ajudar com alguma coisa? A gente precisa se dispor a estar junto, a nos reunir como igreja e a nos encorajar uns aos outros. A maior parte, eu não digo todos, mas a grande maioria de pessoas que mudaram de igreja dentro da mesma cidade foi por causa de contrariedades sofridas. Sabe esse povo que fica mudando de igreja? Eu não digo as pessoas que vão embora para outra cidade, Vão embora para outra cidade, não tem jeito de congregar, tem que ir congregar lá onde eles estão. Mas sabe essas pessoas que hoje está na Batista, com um mês lá? Aí amanhã ele está lá na Assembleia, depois ele está na Quadrangular, depois ele está não sei aonde, não sei aonde. A maioria dessas pessoas foi por causa de contrariedades sofridas. Ele se contrariou com alguma coisa na igreja e ele resolveu sair e ir para outra. Não existe igreja perfeita. Se existir alguma igreja perfeita, não vá para ela, porque senão vai estragar, mamãe? Se você for para lá, você vai estragar. Não existe igreja perfeita. Se acontece alguma contrariedade, alguma situação, a gente precisa resolver. Na família da gente não é assim? Os irmãos não desentendem, Os filhos da gente brigam, o que a gente faz? Vai fazer as pazes. Faz as pazes. Fala que ama ele. Fala que ama ela. Faz as pazes aí. A gente resolve o problema. O que aconteceu? A gente resolve o problema. Então por que quando a gente tem algum problema como igreja, vou sair da igreja? Vou procurar outra igreja. Eu amo a igreja, mas aqui não me cabe mais. Qual que é o problema? Vamos resolver o problema para que você permaneça. Porque se você pertence, não é qualquer coisa que vai te tirar. Não é por qualquer coisa que você vai sair. Tem que se resolver aqui, as situações. Provérbios 17, 17 diz que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Nós somos pessoas diferentes. Pode ser que aconteça eu pensar de um jeito, Vera pensar de outro, e a gente dá uma brigadinha por causa disso. Aí por causa disso nós vamos deixar de ser irmão? Não, nós precisamos resolver a situação. Nós temos que conversar. Nós temos que resolver para manter a unidade do corpo. Nós como igreja precisamos fazer isso. Verdadeiros irmãos superam suas diferenças na unidade do amor ao corpo de Cristo. Porque eu amo o corpo de Cristo, porque eu amo o Senhor, então eu vou me resolver. Eu vou resolver as situações que acontecerem para que eu possa permanecer. E as células, os cultos, a escola de maturidade, isso ajuda muito nessa nossa jornada de crescimento espiritual. E nós precisamos nos fazer presentes, como o texto que a gente leu, estar presente, para que eu possa crescer também nessa unidade. E o nível 3 é a mutualidade, fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós somos um corpo. Se o rim não estiver funcionando direito, alguma coisa vai dar errado, o corpo vai sentir. Se o estômago não estiver bem, o corpo todo sente. Se a gente sentir uma dor na garganta, o corpo todo sente. Então nós precisamos, no corpo, cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Ele deve estar em 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Todos nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Nós todos precisamos estar unidos para fazer o corpo funcionar. O corpo só funciona se todos nós trabalharmos juntos. Aí então o corpo vai funcionar. Quem é família precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino. Isso é coinonia. Lembra lá? Fazer negócios? Então eu preciso fazer com que esse negócio, que é a igreja, funcione. E para a igreja funcionar, eu preciso me dispor a servir. Eu preciso me dispor a trabalhar. Em quê? Não sei. De novo eu estou tocando esse assunto, Não sei.
5. Para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. O corpo todo está ajustado perfeitamente à medida que cada parte realiza seu trabalho. Ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Para o corpo ser saudável, tudo tem que funcionar bem. E nós precisamos, como igreja, como corpo, nos tornar um corpo saudável, onde cada um faz a sua parte, dentro da mutualidade. Para esse culto que acontecer, foi uma série de coisas que tiveram que acontecer por trás, para que a igreja estivesse limpa, para que as poltronas estivessem limpas, para que o ventilador estivesse funcionando, para que a letra da música passasse aqui e os textos bíblicos, para que o louvor fosse feito, para que você estivesse aí, para que quando você chegou tinha alguém na porta, tem alguém intercedendo, tem alguém orando. Tem um pastor, que hoje o pastor não está aqui, o pastor está lá dentro da cozinha, olha, trocamos de função hoje. Para que a cantina funcione, o pastor está lá dentro, põe a mão na massa, literalmente, para fazer a esfirra que você vai comer daqui a pouco. Quem aqui já experimentou da esfirra do pastor? Maravilhosa, não é, Maria Luiz? Quem aqui nunca comeu da esfirra do pastor? Hoje é a sua oportunidade. Ele está lá pondo a mão na massa, porque hoje na cantina vai ter as esfirras que ele faz. Gente, eu sou suspeito de falar, mas é muito gostosa, muito bem feita, as esfirras dele. Então, para a cantina funcionar, ele está ali. Para as crianças serem ministradas, alguém precisa estar ali dentro também falando para elas. Então, para que o corpo funcione, todos precisam fazer a sua parte. À medida que cada parte realiza seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável. Você tinha saltado essa partilha? Para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Em Mateus 25:40 diz assim: o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando a gente serve ao outro, nós também estamos servindo a Deus. Então nós precisamos viver isso. Se você não se importa com o funcionamento da igreja, com o funcionamento do corpo, é porque na verdade você não está amando a igreja. Desculpa te dizer isso, mas é a realidade. Eu cuido daquilo que eu me importo. E se eu não me importo com a igreja, tanto faz. Se está limpo, se está sujo, tanto faz. Se tem cantinho, se não tem, tanto faz. Se tem música, se não tem. Se tem oração, se não tem. Se tem culto infantil, se não tem, tanto faz. Eu não me importo. Mas nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos importar, porque quem ama se importa. Já disse o educador, quem ama cuida. Então nós, como igreja, precisamos cuidar desse corpo. A igreja é um lugar para você ser você mesmo. É um lugar para você construir relacionamentos saudáveis e seguros. É um lugar de aceitação, de amor, de inclusão. A igreja precisa e é este lugar. No passado, as igrejas evangélicas excluíam as pessoas. Sabe por quê? Porque eram mais organizações do que organismo. A igreja era uma organização. E aí excluíam certos tipos de pessoas. Era mais empresa do que família. A igreja era mais empresa. Inclusive nossa família já foi convidada a se retirar de uma igreja uma época. Acredita nisso? Nos convidaram a nos retirarmos, porque ele falou para nós assim: se a igreja colocou a igreja como uma empresa, quando a empresa não vai bem, manda embora os funcionários, manda embora é o gerente. Eu fiquei de boca aberta com essa pessoa. Mas aconteceu já, porque as igrejas antes eram vistas somente como uma instituição, uma empresa, era mais organização do que organismo, do que coisa viva. E a igreja não é assim. A igreja é um lugar de responsabilidades mútuas. Nós precisamos nos responsabilizar pela igreja. E o nível 4 é o nível do amor. Amar os que creem como familiares. Atos 2:42 eram como uma família, um para o outro. Você precisa ser como família, um para com o outro.
Né? A Dani falou familiares, por quê? Eu, o pastor, Sara e Adriel, nós somos uma família, certo? Mas antes, eu fazia parte, e ela agora também, né? Também faz parte dessa família. Mas antes eu fazia parte de uma família, que era eu, minha mãe e meus irmãos, né? Meu pai fazia parte de outra família. Mas quando eu me casei, e eu casei com ela, tive meus filhos, a minha família é eu, o Wellington, Sara, Gabriel e Wellington que chegou. A minha mãe, meus irmãos, meu pai, eles são os meus familiares, né? Deixar de ser parte da minha família? Não, mas eles são os meus familiares. A minha família é o meu núcleo, né, familiar. Então ali, né, quando falou amar os que creem como familiares, aqui nós temos vários núcleos familiares. Temos o núcleo dos Batista, temos o núcleo dos Barbosa, dos Carvalho, dos Maximiano, dos Faria, né? Fala aí seu sobrenome para mim. Gomes, Capel, fala seu outro sobrenome. Araújo, Santos, Souza, Marques, né? O irmão Cícero. Então, existem vários núcleos familiares, mas todos nós somos família. A família Araújo junto com a Santos, que junto com a Capa, que junto com a Batista, e todo mundo faz parte da mesma família. Então nós temos que amar os que creem como familiares, nós temos que amar uns aos outros. Romanos 12:10 diz assim: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Dá um sorriso afetuoso para a pessoa que está do seu lado. Mesmo que você queira matar essa pessoa que está do seu lado. E talvez essa pessoa te fez raiva hoje, mas agora você dá um sorriso afetuoso. Sejam dedicados uns aos outros, são uma família afetuosa. Aprimore-se em demonstrar respeito uns para com os outros. Nós temos que ser afetuosos uns com os outros. E uns com os outros não é só para quem faz parte do seu núcleo, não, é com todos. Nós temos que ser afetuosos. Nós temos que nos amar. Lembra lá do primeiro texto de Pedro? Amem os irmãos. Ponto final. Você precisa me amar. Mesmo com a minha chatura, mesmo com a minha exigência. O pastor então, né? Exigente ao extremo. Você tem que amar ele. Tem que amar, porque a palavra diz que nós precisamos amar uns aos outros. Né? João 13:35. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Olha só, para provar para os que estão lá fora que nós aqui dentro somos discípulos de Jesus, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar. Fala aí para quem está do seu lado: eu te amo em Cristo Jesus. Agora olha aí, cruza o olhar com alguém que está longe e fala para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Faça o coraçãozinho para ele agora. Cara, já me colocou todo mundo, eu amo vocês todos. A gente precisa se amar. E aí, irmão, chegou ali? Não entendi. Serve. A gente precisa amar, gente, né? É um irmão chamado Karl Barth, não sei se é assim que se pronuncia, mas no livro dele, A Dogmática Eclesiásticos, que chegou à mais simples e profunda definição sobre Deus. Quem é Deus? E ele diz: aquele que ama. Deus é aquele que ama. Né? João fala que Deus é amor, né? E durante a sua visita à Universidade de Chicago, com professores, repórteres ali, ávidos por uma palavra, amontoando-se ao redor dele, alguém perguntou: doutor, qual foi a verdade mais profunda que o senhor aprendeu nos seus estudos? Ele rapidamente respondeu: Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Se a gente resumir a Bíblia toda numa palavra: amor. Jesus nos ama. Não existe nada mais profundo nas Escrituras
precisamos nos amar. Nós precisamos exercer esse amor. Só o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se você fala, eu conheço a Deus, mas você não ama, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Que no mundo e na sociedade em geral está faltando muito amor, todos nós sabemos, né? O problema é que às vezes está faltando amor na família de Deus na terra. É na família de Deus que às vezes falta o amor. Lá fora a gente sabe que falta o amor, né? É só a gente assistir um jornal, é só a gente ver ali nas redes sociais as situações que ocorrem, que a gente vê que falta amor na terra. Mas o problema é faltar amor dentro da família de Deus, né? É um irmão virar a cara para o outro, ficar com raiva do outro e não se consertar, não se resolver, né? Precisa ter amor dentro da família de Deus. E cuidar dos seus irmãos, em especial dos que mais precisam. Gálatas 6:10 diz assim, 6:10. Isso. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos que fazer o bem a todos. O texto é muito claro, né? Faça o bem a todos. Mas aí ele faz vírgula. Especialmente aos da família da fé. Quem é que faz parte da sua família da fé? A igreja. Esses que estão aqui, ó. Você fez coraçãozinho para eles. O cara falou que ama, todo mundo aí, né? Esses é que nós precisamos fazer o bem, em primeiro lugar. Não que a gente não possa fazer o bem lá fora. Alguém bateu na nossa porta, está precisando de alguma coisa, um amigo pediu uma ajuda, a gente pode ajudar, lógico, é nosso papel como cristãos. Mas nós precisamos também fazer isso, exercer isso, dentro da nossa família da fé. E, quinto e último lugar, paternidade. Decidir ser filho da casa. Nós somos filhos de um mesmo pai e nós precisamos decidir ser filho. 1 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou ler mais uma vez. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente conseguirão entender e viver a igreja, a família, aqueles que entenderem que paternidade tem a ver com filiação, né? Isso é muito simples. Paternidade tem a ver com filiação. Nós somos todos filhos de um Pai celestial e na família dele nós somos irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos. Tem gente que chegou, já tem 30 anos, como eu. Tem gente que chegou, tem mais de 40 anos de caminhada com Deus, de cristianismo, de evangelho. Então esses precisam ajudar os que estão chegando. Os irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Isso acontecia muito nas famílias, né? Os pais tinham que trabalhar e quem cuidava dos irmãos mais novos eram os irmãos mais velhos. Às vezes eram os irmãos mais velhos que criavam os filhos mais novos, né? Um ia cuidando do outro, o mais velho ia cuidando do mais novo, e as famílias eram grandes, né? Muitos filhos. E os filhos mais velhos estão cuidando dos mais novos ali, né? Cuidando dos irmãos. Isso tem que acontecer também na nossa família espiritual. Os irmãos mais velhos precisam cuidar dos filhos mais novos. Paternidade espiritual não é a mesma coisa que paternidade biológica. A paternidade biológica é genética e não uma escolha, como eu já falei. Você não escolheu o seu pai. Você não escolheu ser filho do seu pai. Mas ser filho de Deus, você escolheu. Você aceitou Jesus um dia. Você entregou sua vida para Ele um dia. Mas o seu pai biológico, você não escolheu. Não sei se ele foi um bom pai, se ele foi um pai mau, mas você não escolheu. Agora, Deus como pai, você pode escolher ter Deus como pai. Você pode escolher ser filho de Deus. A paternidade espiritual ocorre quando nós entendemos e aceitamos a igreja como uma família espiritual, uma casa de amor, em que os irmãos são todos filhos de Deus, e enquanto Jesus não volta, né, não somos órfãos, mas os mais velhos que ou experimentam
então, né? Os mais velhos vão cuidando dos mais novos. Nós precisamos entender isso. Nós temos que cuidar da nova geração. Quando eu reúno com a Rejuc, eu falo para eles, para a minha equipe, né, da Rejuc, nós estamos preparando a nova geração. Então nós temos que cuidar das crianças. Nós temos que implantar valores bíblicos, cristãos nas nossas crianças. Nós somos responsáveis como ministros, né, de preparar a nova geração. Daqui a um tempo, né, a gente vai ficando velho, a gente vai passando a nossa fase. Não que a gente não possa trabalhar para Deus, a gente pode trabalhar também para Deus, né? Mas, daqui a um tempo, quem vai estar aqui pregando é a Ana Melissa, que ela ama o altar. A Ana Melissa é igual a Manuela, da Lucilena. Manuela, quando era pequenininha, a igreja era compridona, né, na Avenida Brasil. Lucilena soltava ela lá, se deixasse, ela chegava lá no altar. E hoje, Manuela, ela é muito dedicada naquilo que ela faz. Eu sou apaixonada com a dedicação que ela tem com as coisas de Deus. O caderno dela é impecável. As coisas que ela faz, né, os desenhos que ela faz, ela é muito dedicada. Então, daqui a um tempo, quem vai estar tocando a bateria ali é o Gabriel, que está aprendendo. Daqui a um tempo, quem vai estar na intercessão, né, são os juniores, as crianças. E como que eles vão fazer isso? É nós, mais velhos, ensinando a nova geração. Né? Mas isso não cabe só para as crianças. É nós que já estamos aqui e orientando os que vão chegando, os que vão se aproximando. Se aproximando daqueles que vão chegando, né? Vou citar um exemplo aqui, o irmão Hélio, né, que tem estado conosco algumas vezes, né, irmão? Tem vindo ao culto junto com seus filhos. A gente precisa o quê? Acolher o irmão, nos aproximarmos dele. Os mais velhos ensinando os mais novos. Talvez você até mais novo dele, do que ele na idade. Não sei a idade dele, né? Talvez você até mais novo do que ele na idade, mas talvez você seja mais velho do que ele na sua caminhada cristã. Então você tem algo para acrescentar. Você pode ajudar ele na caminhada. É isso que nós temos que fazer. Né? Nós temos que ficar juntos. A igreja só terá o valor que você der, de fato der para ela. Né? A igreja ela só vai crescer quando nós cumprirmos o nosso papel de sermos igreja, de pertencermos à igreja, de fazermos a nossa parte. Nós precisamos desejar fazer parte da família de Deus. Realmente fazer parte. Atos 2, 41, 47. As pessoas que iam... Aí só está o final, eu vou ler tudo. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando a igreja aprendeu a ser igreja, viveu como igreja, nessa unidade, depois você lê esse texto com calma na sua casa, Atos 2, do 41 ao 47. Quando a igreja aprendeu a ser igreja, a viver como igreja, a ter comunhão uns com os outros, o Senhor, não era nem eles que faziam, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O Senhor que acrescentava as pessoas vinham, as pessoas começavam a vir. Por quê? Viam que a igreja era igreja. Deus, Ele só criou duas instituições na terra. Elas são espirituais e por isso são tão atacadas. Essas duas instituições são a família e a igreja. A família é muito atacada.
bancada, e a igreja também. As duas instituições que o Senhor criou, e as duas são família, né? As duas são família. Então ore, ame, lute e invista na família, na sua família, seu núcleo familiar, mas também na família igreja, na família Batista Nova Vida. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar? Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, né, cada um vai fazer a sua oração a princípio. Você vai orar e vai pedir a Deus que te ajude a ser igreja. Eu não sei a vida de cada um, né, se você realmente tem sido igreja, mas você vai pedir a Deus para que você possa ter a confiança, o comprometimento, a fidelidade, o respeito, a honra, que foram os princípios que eu falei aqui. E você vai pedir a Deus, Deus me ajude a ser igreja. Eu preciso ser igreja. Primeira oração que nós vamos fazer é essa. Amém? Pode orar. Eu não vou orar com você a princípio, eu quero que você ore. Que você faça a sua própria oração. Nós queremos, Senhor, ter a igreja primitiva como nosso exemplo. Que nós possamos viver o verdadeiro amor cristão, partir o pão, fazer orações juntos. Que nós possamos crer, Senhor, andar na mesma direção, vivermos unidos, repartindo uns com os outros, vivendo unidos uns com os outros, nos reunindo, Senhor, no templo, nos reunindo de casa em casa, participando de refeições juntos, louvando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ter a igreja primitiva como nosso exemplo de igreja. Nos ajude, nos ensine, Senhor, dia após dia, para que nós possamos crescer como igreja, crescer aqui dentro no nosso relacionamento, na nossa amizade, na nossa comunhão, para que o Senhor possa acrescentar os outros, para que outros venham, para que outros chegam. Aqui dentro, Pai, nós precisamos viver essa unidade, para que lá fora as pessoas reconheçam que nós somos realmente discípulos de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, seja conosco, nos ajude, Senhor, a amar uns aos outros, nos ajude, Senhor, a ser úteis no teu reino, a servir ao Senhor nesta igreja, a pertencer a esta igreja, a fazer parte realmente, Pai, desta igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, nos auxilie. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós dessemos as mãos, mas eu não quero dar a mão só no círculo, só assim não. Vamos estar fazendo um grande círculo. Todos ligados, né, Cris? Pode acender a luz, por favor. Ou não sei quem está aí atrás. Vai abrindo aí e faz o círculo, um grande círculo. Pode vir aqui na frente, nós vamos fechar. Vai lá, dá a mão pro papai e pra mamãe. Pode ir, pode ir. Se quiser ir pra lá, pode ir. Liga as crianças aí também, porque as crianças também fazem parte desse povo. Dá a mão. É assim que nós precisamos viver. Olha aí o rosto do seu irmão, está lá do outro lado, que está do seu lado. Nós precisamos viver essa unidade, sermos unidos, sermos amigos, sermos igreja. Nós precisamos estar totalmente ligados. Eu e o Adriel estamos desligados porque nós estamos ocupados, né? Michel também, o pastor está lá fora. Mas nós também fazemos parte dessa família. Nós precisamos viver isso, para que as pessoas lá fora reconheçam que nós somos discípulos de Jesus. Fala aí para o irmão da sua direita e da sua esquerda: eu te amo em Cristo Jesus. Agora grita porque está lá
também com amor, com fidelidade, com comprometimento. Que nós sejamos igreja. Agora, já que cada um saiu do seu lugar, estão todos ligados, agora você vai cumprimentar uns aos outros, enquanto nós cantamos uma canção. Não espera a pessoa vir até você, não. Vai, sai do seu lugar, cumprimenta o irmão, fala para ele: eu amo você em Cristo Jesus.